vou gravar. Isso aqui é importante dizer. Daré, Lucas. Eu gravo conteúdos, sei lá, sobre jogos, sei lá, sobre qualquer coisa. Sobre sociais. Sobre Fifinha. Aí é bom. Agora eu comprei um novo. Não, eu não vou falar aqui. Vou fazer um podcast só do Fifinha. No off, cara, eu sou dono do meio de produção, porque eu gravo no meu celular. Não pago, teoricamente, pra gravar, eu sou dono. Não, tu não é o dono. Tu não é o dono. Quem é que lucra com o teu, por exemplo, com o teu conteúdo? Aonde que tu vai publicar? Ah, coloquei. Não vou falar aqui também, obviamente. Coloquei na rede social Y. Cara, tu recebe uma microparcela do lucro que eles obtiveram através do teu trabalho. Então, será que, por exemplo, um influencer. Que aí, pô, a gente tem um pulo na história de 100 e poucos anos. Mas é isso, eu te falei, é temporal. Não, daqui a pouco a gente volta, a gente volta pra 1930 daqui a pouco. Calma que tem o Fordismo. Eu tô em 2023, vou voltar pra 1930. Mas, cara, tu não é dono do meio de produção. A menos que tu desenvolva um aplicativo Y no qual tu investe o capital e aí tu cede contratos para as pessoas realizarem um serviço pra ti. Quando, por exemplo, surgiu o podcast Daré Lucas. Olha que nome criativo, né? Da Lu. Da Lu. Da Lu. Da Lua. Da Lu, cara. E eu coloco esse podcast em alguma plataforma na qual eu não sou um acionista, não sou o detetor desse meio. Eu vou estar prestando serviço para eles, cara. E, obviamente, se eu tiver um número X de visualizações ou, né, inscritos, por aí vai, cada plataforma tem seu método, veio uma microparcela para mim. E uma plaquinha. É a plaquinha que tu falou. É aqui, é contratinho, velho. É isso. E aí vem... Posso fazer um outro comentário? Vem aquele sentimento de uma autonomia, né? E aí vem a parte da uberização que nós vamos falar no mais, né? Então, assim, só pra fazer... Olha só, dei um pulo aqui do que tu tava falando, né? E essa parte... O quanto... E o quanto a gente não tem ideia, eu acho que isso é muito importante, isso observou, Daré, de entender que grande parte, o que a gente chama de classe burguesa, né? Não é quem tem um mercado, sei lá. Vamos botar assim. É alguém que contém e monopoliza uma quantidade muito grande de capital. E aí, inclusive, quero trabalhar contigo essa ideia, que vai estar, inclusive, vinculado aos próprios desenvolvimento do capitalismo, né? O quanto a gente vai observar que esse capital chega em certo momento, vai um pouco de acordo com o que tu falou, esse capital ele não necessariamente é mais físico, certo? Esse capital ele vira especulativo, ele vira financeiro. Capitalismo financeiro que no qual nós estamos exato, cara. Tipo, e isso é para vocês observarem o quanto o próprio... aqui citando, eu acho que a galera tem... É por isso que eu fico incomodado, sabe, Daré? Agora eu vou desabafar. Eu fico... Não pode. Mas eu fico muito lelé da cuca. Tu fica chateado. Muito lelé da cuca. Tu fica triste. Fico muito tristinho quando eu vejo, cara, uma galera, tipo, criticando autores históricos, e seja eles, tipo, um Adam Smith, que é um cara que cria um liberalismo econômico, ou um marxismo do Karl Marx, Engels também. E, cara, sem ter uma compreensão, o cara que é economista, ele tem que saber dessa literatura básica, e o Enem cobra direto essa galera, porque eles são clássicos. O que é clássicos? É algo que vira atemporal, certo? Uhum. Por isso que a gente chama, Tempos Modernos é um clássico, certo? Porque ele é atemporal, tu precisa voltar nele para te compreender enquanto sociedade nos dias de hoje. E aí, cara, a galera fica, por exemplo, de cara quando a gente trabalha, por exemplo, a própria ideia do capital do Marx, né? E, cara, é básico a gente entender que ele formula o que é o nosso... E se tu pega o Capital, ele é um elogio ao capitalismo. O Marx ele vai insinuar que, na realidade, a grande criação da humanidade, como intelectualmente da humanidade, de algo que, por si só, vai se desenvolvendo a partir dos interesses de determinada classe social, é o capitalismo, cara. Certo? Então, esses elementos é interessante da gente observar historicamente, sabe? Como é construído esses sistemas ideológicos e como eles fazem parte de uma necessidade da gente compreender sobre o mundo que a gente vive, certo? Queria, cara, passar pra gente um pouquinho, adiantar, por um período que eu acho muito importante
dentro da história brasileira quando a gente vai falar sobre essas relações de trabalho. Por favor, habla. Que é o período que a gente conhece como Era Vargas. A cabeça tá fritando e a bunda tá doendo. Só de lembrar das incontáveis horas que você passou em frente ao computador, resolvendo questões que antes pareciam impossíveis, já dá aquela vontade de surtar. Zero saudade, certo? Calma! Não relaxa agora! Você está quase lá! E a Operação Enem 2023 do Me Salva vai te levar durante esses últimos dias até a aprovação. Com uma cobertura completa de revisão, exercícios, apostas de redação e o nosso tradicional gabarito ao vivo nos 2 domingos da prova. Aperta o botão na tela para se inscrever grátis e não atrasar em mais um ano a sua aprovação. Chegamos no homem. Chegamos no homem. O Enem Nossa gosta do GG, Senhora. né? E o Enem ama as questões de trabalho do governo Vargas, certo? Por quê? Porque o Vargas é um cara muito malandro, tá? É um personagem histórico, obviamente ele vai ser questões muito, muito problemáticas, é um ditador, né? Por si só isso já se basta, mas ele é um cara que politicamente ele tem um jogo de cintura que é histórico da gente observar e como ele adapta as situações não só no Brasil, mas politicamente no planeta. Tá? Tá? Dizer que ele saiu da vida pra cá pra história. Inclusive, há boatos que ele disse isso. Eu trocadilhozinho aqui, né? Sexta-feira! Gente, é muito interessante da gente observar que uma das teorias que a gente observa dentro do Vargas, que é a ideia de trabalhismo. Trabalhismo é fundamental, o Enem pergunta direto. Eu vou explicar para vocês o porquê surge o que a gente conhece como trabalhismo. Em 1917, nós temos a primeira grande efetiva, tá? Houve outras anteriores, mas primeira grande efetiva Revolução do Proletariado. Ou seja, os proletários tomam os meios de produção. Isso vai acontecer na Rússia, certo? 1917, Revolução. Essa é a tal da revolução. Só que é uma revolução sociopolítica. O que é uma revolução sociopolítica? O que é uma revolução sociopolítica? É quando uma classe social oprimida, no caso o proletariado, toma o poder de uma classe social opressora. Que na Rússia ainda a gente tem a particularidade da Rússia ser semi-feudal. Mas os proletários camponeses vão tomar o poder do controle da Rússia. Depois acaba se desvirtuando. Vamos entrar em polêmica. Mas enfim. Observando esse processo histórico, o que tu observa? Que como foi visto no planeta como que tinha dado certo no que a gente conhece como União Soviética, posteriormente, uma revolução do proletariado, começa a se espalhar ao longo do planeta, sobretudo dentro dos movimentos operários, que ocorressem revoluções operárias em todo o mundo, certo? Ou pelo menos grande parte dentro do mundo ocidental, a gente vai ter dentro desse primeiro momento. Depois se expande para outras localidades, que inclusive vai ter um efetivo muito maior do que no mundo ocidental. O que o Vargas cria, a teoria do Vargas, que criar, obviamente, vai estar vinculado ao keynesianismo, essa política de bem-estar social, pré-Segunda Guerra Mundial, pós-crise de 29, surgida pelo keynesianismo, pelo New Deal lá do Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt. Cara, o que o Vargas vai fazer? É muita malandragem. O que ele vai fazer? Para evitar a organização operária sindical, ele cria a chamada teoria do trabalhismo. O que é o trabalhismo? É justamente a domesticação das instituições sindicais. Como é que ele faz isso? Pega pessoas ligadas ao governo ou que têm simpatia ao governo de Vargas e coloca como líderes desses sindicatos. Você sabe qual é o nome desses caras que são colocados, que até hoje é utilizado, que a gente chama de peleguismo, certo? O que é peleguismo? Vocabulário do Rio Grande do Sul agora. Pelego, outros lugares do Brasil, eu acredito que também é o mesmo vocabulário. O que é um pelego dentro de um cavalo? Pelego é o que fica, é uma lã normalmente, um pedaço de fofo, sei lá, que fica fofo. Eu achei fofo tu falar fofo, cara. Eu achei uma fofura tu falar. É um pedaço fofo, sei lá, confortável, que fica que fica entre o cavalo, ou a sela,
certo? E o bumbum, o popô da galera, certo? Tá Que muito que- linda a O explicação. que vocês observam dentro desses elementos do Vargas? O que vai ser o peleguismo, então? Vinculado a essa ideia do trabalhismo. Vai ser os personagens ligados ao governo, que ficam como pelego entre o atrito do movimento sindical e o Estado. Cara, isso é muito inteligente da parte de Vargas para evitar a organização sindical e o perigo de revoluções operárias no Brasil. Certo? Então, para vocês observarem esse elemento. Além disso, ele se vincula, o Vargas sempre busca em todos os seus períodos, tanto é que o que a gente vai falar agora, que em específico, vai acontecer durante o contexto da ditadura de Getúlio Vargas. Da ditadura, enquanto ele era um ditador, no auge da ditadura de Getúlio Vargas, como tentativa de aproximação das massas dos trabalhadores, Getúlio Vargas, inclusive os trabalhadores estão trabalhando dentro desse momento, não querem que eu fale sobre o Vargas, mas enfim. Como pelego aí, tá? Observar que esses trabalhadores vão iniciar um processo, Vargas vai, como elemento de ligar-se a esses trabalhadores, vai criar o que a gente chama de, através do seu ministro do Trabalho, João Goulart, que vai ser um personagem histórico também. Janguinho. Vai ser um personagem histórico importante do Brasil. Vai criar, olha, vejam bem, ele não vai criar o que a gente está falando, ele vai compilar, certo? Compilação das leis trabalhistas que já existiam no Brasil. Direitos trabalhistas que já existiam no Brasil. O próprio Ministério do Trabalho é de 1934, se não me engano agora. Então, para vocês observarem, eles compilam em todo um código jurídico de defesa aos trabalhadores, que foi feito em 1943, no auge da ditadura do Estado Novo. E que esse ano, para vocês ficarem ligados, faz 80 anos. E parabéns pra você. E peça da 80 anos da CLT, cara. E pra CLT tudo Tudo! A CLT, Vamos voltar. as leis trabalhistas, compilações da 13º, Por direito, direitos trabalhistas, férias, tudo isso foi compilado em uma legislação pelo senhor Getúlio Vargas, como uma manobra política também, como uma manobra de se aproximar desses trabalhadores, dessa massa de trabalhadores e operariados, e também de evitar uma possível organização sindical e posteriormente uma revolução operária. Camisa 10 da estratégia. É uma malandragem, é uma malandragem. Encaramece do Getúlio Vargas. Malandragem. Não, meu. Fala aí, o que tu acha sobre isso, meu querido? Eu acho diversas coisas. Eu acho que tu deveria, inclusive, dar uma olhada naqueles aspectos que a gente tinha comentado sobre o toyotismo, cara. Toyotismo. Bom, toyotismo, posso dar uma tossidinha? Deve. Se não for em cima de mim. Deve. É emoção. Cara, quando a gente fala do toyotismo, a gente tem que... Eu sempre gosto de usar um exemplo bem legal. Que uso Hollywood. Hollywood? Hollywood. Olha só. Tu já viu esse filme? Tenho certeza. Marcelo. Tempos modernos. Já viu. Uma galera Já deve viu? ter visto. Que é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Willy? Famoso William Wonka. Com... Esse filme, A Fantástica Fábrica de Chocolate, mostra, por exemplo, o quanto dessa mecanização, ou seja, a automação, acaba, substituindo essa mão de obra manual, mas a gente já viu, né? O problema não é, no caso, a tecnologia. Alguém não tem entendido ainda, né? É muito importante. E aí eu trato esse exemplo do Sr. Bucket, que é demitido da sua fábrica de pasta de dente. Qual era a função dele? Vamos lá, Fordismo, o Taylorismo, que vinha a pastinha de dente numa esteira, que entra no Fordismo, sempre para fazer com, por exemplo, o Sr. Bucket não precisasse sair da sua praça, da sua linha de produção, para ganhar tempo, vem ali e colocava sua tampinha. Um dia ele chega na fábrica, o que acontece? Tá um robôzinho voando o negócio.
Você é o bastante. Mesmo que você olhe para o passado e pense, eu não fiz tudo o que eu podia, não escrevi redação toda semana ou não respondi questões o suficiente. Eu te digo, muda essa chave e pensa nas suas conquistas de 2023. Esse é o pensamento que o aluno que vai passar em medicina ou em qualquer outro curso com o Enem nesse ano deveria ter. Eu tenho certeza que você se preparou muito para chegar até aqui, então repito, você é o bastante. Eu e todos os professores do Me Salva vamos estar ao seu lado, reforçando tudo isso, te livrando da pressão dos últimos dias e mostrando como ter um desempenho no Enem que vai te colocar dentro da faculdade e realizar o seu sonho. Inscreva-se grátis na Operação Enem 2023. Valeu, falou. Tchau pra ti. Né? E isso é a questão da automação, que é uma das características, por exemplo, do toyotismo. Né? Essa questão do avanço do meio técnico científico e informacional que se intensifica num período histórico chamado Guerra Fria. Né? Guerra Fria com esse estímulo, né, de ambas as potências, né? No caso, nesse mundo bipolar, mas no caso ali, não só os Estados Unidos, né? O Ocidente, né? Versus ali agora a União Soviética, suas áreas de influência. E há um grande desenvolvimento tecnológico nesse período no globo. Né? Cara do... Para, meu. E quando a gente fala do toyotismo, né, é uma mudança desse modo de produzir nas fábricas. Que a gente sai de um Fordismo nessa questão, por exemplo, dos estoques, numa produção em massa, né, desse Fordismo que gera a crise de 29, por exemplo, né, devido ali à falta dos consumidores, podemos dizer assim, a bolsa vai com já, né, e aí depois da década de 60 a gente tem grandes revoltas, isso acaba gerando também alguns prejuízos quando eu não tô conseguindo te olhar, cara. Por quê, cara? Tu tá com a cara debochada, cara. Não tô, cara. Juro por Deus. E aí, em 73, tem uma conflito no Globo chamado Guerra do Yom Kippur também, que contribui para uma grande crise do sistema capitalista. Então, essa produção, né, o grande empresariado, obviamente, ele se reorganiza para não ter prejuízos novamente. Não tá dando, cara. E aí entra alguns pontos importantes, que primeiro é essa automação, que vai levar, como o Sr. Buck e os outros empregados faziam a mesma função, um desemprego estrutural. Né? Um grande desemprego em massa, no caso. Né? Aí entra o que nós chamamos também de uma mão de obra qualificada também dentro das indústrias. Pô, não preciso mais dessa mão de obra, desse operário desqualificado. Direto para uma que função, não estaria exatamente. Não, agora eu preciso de alguém com uma qualificação, né? Um engenheiro, por exemplo, para planejar, e a gente planejar, saber manusear uma máquina. Conhece ali, todo né? o sistema, toda a rede. Isso, obviamente, uma certa flexibilização. Exato. Né? Vai fazer diversas tarefas. Exato. Tá? Isso também é mais uma das formas. Né? Diminuir esses prejuízos, acabar com estoques. Não é bem acabar, é uma redução significativa dos estoques, porque entra o just in time, né? Vamos produzir conforme a demanda. Cara, se tô vendendo 1000 canetas, eu produzo 1000 canetas. Exato. Agora, se eu produzo 1000 canetas e está saindo 600, eu não produzo no outro mês mais 1000 canetas. Eu vou diminuindo. Né? E, obviamente, eu vou modificando as mercadorias também. Né? Isso nós vamos vendo ao longo do tempo, cara. Todo ano tem uma marca famosa. Tô com fome, agora lembrei de uma frutinha que aí te morte aquilo que tal. Deixa de repente. Uma marca famosa que todo ano lança um modelo diferente. Todo ano um modelo diferente. Ela vai aprimorando, porque isso acaba também, né, fazendo que o consumidor continue comprando suas mercadorias e assim sucessivamente. Porque Exato, porque se eu ficar com o mesmo celular humilde que tá aqui comigo agora por 10 anos, cara. O que é isso aí? Um iPhone 15? Bah, esse aqui é um Transformers 2000 e lá vai pedrada. Eu joguei aquelas cobrinhas, tá ligado? Cabrinha. Cara, então assim, eles têm que ter algum aprimoramento tecnológico e aí atingindo, né, esse nicho de consumidores. Bueno, e esse Taylorismo, tô com Taylorismo, tô com a Taylor Swift na cabeça. O toyotismo também, ele vai andar junto com um processo, para a intensificação do processo que nós chamamos de globalização. Né? Porque entra esse capitalismo financeiro, entra o aumento dos fluxos no espaço geográfico devido ao avanço tecnológico. Sim. Como assim? Uma coisa que eu sempre falo para todos os caras pálidas que eu dou aula no 15, que quando a gente fala de migrações, a gente tem que ser específico sobre o que está migrando no espaço geográfico.
Bom, quando eu saio aqui do meu estado, vou para outro estado, eu estou migrando. Quando eu vou de um bairro para outro, eu estou migrando. Quando eu vou de um país para outro, eu estou migrando. Migração de pessoa, fluxo populacional. Parte da globalização. Uhum. Apenas as pessoas migram no espaço geográfico? Não, Não. não necessariamente. Tá, mas o que mais migra no espaço geográfico, professor? Aves. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Não, também. Mas as indústrias. As indústrias. E nesse período aqui do toyotismo, do avanço do meio técnico, científico, informacional, com a circulação de capital constante, um capitalismo financeiro fluindo no espaço geográfico, as indústrias migram. Migram como? Valeu, Luquinhas? Tamo junto? Vou fechar a empresa. Mas meu emprego. Dane-se teu emprego. Azar, teu. Cara, fecha as portas. O abandono. Isso é o caso, por exemplo, lá da região dos Grandes Lagos, dos Estados Unidos. Sim. Né? Que hoje é chamado de Cinturão da Ferrugem, porque enferrujou, cara. Tá lá um desenvolvimento lá, como na década de 50, 60, 70. Então, fecha e vai para outro local. Por quê? Aí entra a questão do trabalhista mundial, né? No caso. Sim. Tu fecha ali num país central, onde a mão de obra é muito mais cara, isso só vai se valorizando, tu não tem mais agora isenção fiscal, as leis ambientais também vão sofrendo modificações. E tu precisa aumentar essa produção e os transportes evoluíram para isso também. Quando a gente fala de transporte, isso é muito louco. A gente pensa, transporte é para usar no meu gozo pessoal, né? Meu lazer. Não, o transporte ele surge para circular mercadorias no globo. O trem não surge para levar pessoas. Não, o trem ele surge para circular. Inclusive, quem investe aqui nas primeiras ferrovias do Brasil são a elite cafeína, né? Então, Primeira ferrovia do Brasil. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Agora não me lembro. Mauá! É verdade. Juro que não foi pra ti. Agora não me lembro. Mas enfim, saía dos grandes centros ali do Vale do Paraíba até o Porto de Santos. Exato. Certo? E aí, óbvio, depois contribui para a circulação de pessoas, principalmente a mão de obra, né? Exatamente. Tem que chegar no local de trabalho. E aí, Luquinhas, por exemplo, aí a gente começa a ter a alocação de indústrias, né? Que nós vamos chamar de ilhas de produção, faz parte do toyotismo, né? Em países que hoje são fases de periféricos, terceiro na outra regionalização, são desenvolvidos, como quer chamar. Porque oferece mão de obra barata, mão de obra barata, leis trabalhistas sucateadas, condições insalubres de trabalho. No capital, dane-se isso. Dane-se. Porque tudo isso, né, me oferece uma produção acelerada, um preço mais baixo. Então aí começa... Maximização. Maximização. Olha só, a gente vai indo, né? Sempre então, voltando. Isso aí nós vamos, por exemplo, a gente tem o exemplo dos tigres asiáticos no sudeste da Ásia, na década de 70 e 80. Hoje nós temos os novos tigres asiáticos com Vietnã, Malásia, Filipinas. E muito dos produtos que vocês utilizam, pessoal, a China também, muito essa questão da entrada do capital privado. Não é um socialismo. China, não, a gente já pode... A China, a gente pode fazer um podcast só sobre a China. Só sobre. Tem que ser uns 5. E aí, se vocês olharem muito das mercadorias, eu vou fazer isso ao vivo pro Brasil. O chapéu que eu estou usando, olha quem a gente não faz. Made in China. Made in China. O tênis que eu estou usando agora, não, vou tirar o tênis. Vamos preservar. Te agradeço. Indonésia. Porque o custo é mais barato. Sim. E quando eu falo de custo, eu tô falando de matéria-prima, mas a mão de obra. E vocês estão vendo que eu tô falando aqui, por exemplo, de canetas, de copos, eu falei de boné, falei do meu tênis, eu falei da roupa. Se não tinha falado, tô falando agora. Óculos, por aí vai. Esses são produzidos lá. Agora, esses produtos têm menor valor agregado, se eu comparar com uma turbina de avião, com um avião, com um automóvel. Então, eles são utilizados como plataforma de exportação. Muito é pautado na matéria-prima barata, essas questões que os estados oferecem para a entrada do capital. E quando eu falo que o estado oferece, é a mão de obra também. Não pode desassociar isso. Tá? Ou até o celularzinho da maçã, não falei o nome, tá? Pode ser qualquer um. Ele é projetado, se vocês observarem, olharem lá, design. E aí entra outro fator do toyotismo da terceira revolução industrial. O toyotismo é a terceira revolução industrial, tá, gente? Que são os tecnopolos. Núcleos no espaço geográfico, no qual nesse núcleo vai ser investido uma grande quantidade de capital, pode ser tanto do Estado com a iniciativa privada,
para o desenvolvimento tecnológico. A indústria se modifica. Sim. E a gente está com a tecnologia se avançando, então a gente tem que investir. E quando a gente fala de Tecnopolo, é o investimento em ciência, tecnologia. Centros universitários. Nós temos o mais famoso do mundo, que é o Vale do Silício, Califórnia. Então vocês vão ver ali, por exemplo, esse produto, esse smartphone, por exemplo, design Califórnia. Então ele é produzido lá? Não. E aí entra uma característica, terceirização. Eu quero te fazer uma proposta. Trocar 2 semanas de ansiedade, pressão e estresse que precedem o Enem por horas de conteúdo direcionado e especializado em aprovação que eu e todos os outros professores no Ubsalva preparamos para você. Entre os dias 30 de outubro e 12 de novembro, as nossas aulas vão estar disponíveis de graça dentro da Operação Enem. Para você revisar e aumentar suas chances de aprovação para a prova ainda nesse ano. Porque a matéria eu tenho certeza que você já sabe. O que pode estar te faltando agora são os direcionamentos finais para garantir uma ótima performance e não botar um ano inteiro de preparação a perder. Clica no botão na tela para não perder a nossa programação. Ou pior ainda, perder mais um ano estudando tudo de novo. Tá? Que acho que é um elemento que a gente pode avançar, até pra gente ir se encaminhando como forma final, acho que tu trouxe muito bem pra gente já linkar, que é a ideia do neoliberalismo, né? Óbvio. E a galera pensa que é sacanagem. Não, cara, se tá sendo dito neoliberal é porque é uma nova forma de liberalismo. O liberalismo clássico, que a gente conhece lá da Adam Smith, acaba em 1929. O enterro é que a gente conhece lá de Adam Smith, 1929. Onde se observou que não dava certo o Estado não interferir na economia dos países, certo? Não, o Estado é mínimo. Porém depende, né? Exato. O New Deal é isso aí, O gente. New Deal Estado é não- uma sociedade do bem-estar que vai ser predominante no sistema mundial até década de 60, mas principalmente a partir dos anos 70. Quando a gente tem uma nova forma de liberalismo econômico que vem justamente eliminar essa sociedade do bem-estar, certo? Vai ser iniciada como teoria dentro dos Estados Unidos com os chamados Chicago Boys, implementada como laboratório no Chile da ditadura de Augusto Pinochet, que também está de aniversário esse ano de 50 anos, 1973, temos o golpe militar no Chile de Augusto Pinochet. E veja só, Daré, o quanto isso a gente observa como característica. No Brasil é predominante a partir dos anos 90 e hoje a gente tem uma fase já, a segunda fase a gente pode dizer, de neoliberalismo dentro do Brasil, uma ultra neoliberal, digamos assim. O que a gente vai observar? E está vinculado com todas as características de implementação de modo de produção científico do toyotismo. Economia globalizada, flexibilização das leis trabalhistas, que mais? Quebras do poder dos sindicatos. Lembra do trabalhismo? O neoliberalismo vai bater em cima dos sindicatos, que é a forma de organização dos operários de requerir em grupo social os seus direitos de trabalho. E olha só, multinacionais, a globalização desse processo empresarial. No Brasil, a partir dos anos 90, a gente vai ter uma característica também que é muito importante, que é a diminuição do Estado no controle de grandes empresas de matéria-prima e também de produção energética no Brasil. Dou exemplo para vocês, que também estavam vinculados ao Vargas e à sociedade de bem-estar que o Vargas vai estruturar. Vale do Rio Doce, certo? Pois. No Brasil vai ser privatizado, principalmente a partir da figura do Fernando Henrique Cardoso, né, nos anos 90. Ele será do pai da privatização. Pai da privatização, mas não que seja só ele. A gente vai ter uma grande É o quantidade histórica de privatização. Instituições bancárias, certo? Entre outros elementos que a gente vai observar que a partir dos anos 90 no Brasil vai estar vinculado a esse processo. Eletrobras. A própria Petrobras. O que a gente está passando agora aí, já está é na mão é, do Estado. majoritário. Mas Exato. não é totalmente. Mas se pegar assim, a proporção das ações, não é totalmente. Totalmente. Então, assim, é um período nacionalista, nós temos com Vargas, né? Que vai sendo desestabilizado.
E veja só, Daré, como o que eu tenho comentado da característica. A flexibilização das leis trabalhistas é o que vem justamente como argumento do processo da reforma trabalhista em 2016 aqui no Brasil. E aí a gente entra dentro de um ponto que eu queria que tu desenvolvesse, pudesse para nós, por favor, que é a característica do que a gente conhece como uberização do trabalho, certo? Daí se pudesse dar um geralzão, assim, rapidamente sobre o que é isso para nós, que eu acho que é uma característica importante desse processo do neoliberalismo e que é, o próprio nome já diz, né, que é uma empresa que o próprio nome já traz o nome de uma empresa que realiza esse processo, para tu explicar como características para nós, rapidamente, para a gente fazer esse balanço. Pensar assim, fazendo uma associação com a tua fala, dessa questão do expoente neoliberal que bate frente com os direitos trabalhistas. Quando a gente fala dessa questão da uberização, nós estamos falando de uma informalidade no mercado de trabalho. Né? Essa questão eu coloco aspas, da autonomia. Né? Não temos vínculo de fato reconhecido juridicamente, podemos dizer assim, né, de trabalho. Sim. Né? Então, um dos grandes exemplos, e isso não é só no Brasil, tá, gente? Isso é no mundo todo, né? Nisso tem aqui, ó. Não vou falar o nome da empresa, que atua bastante no Reino Unido. Que é uma das propulsoras desses aplicativos, podemos dizer assim. Sim. E aí eu penso, Luquinhas, dessa questão algo que me faz pensar muito, que é a falsa autonomia. Sim. Né? O quanto várias profissões acabam sendo jogadas, por exemplo, para essa falsa autonomia, e o quanto essa uberização é um reflexo do processo de desindustrialização do Brasil, vou falar agora do Brasil, tá? E a falta de investimento em ciência, tecnologia, educação, podemos dizer assim, dentro do nosso território. Porque nós não investimos, de fato, numa certa qualificação, não há, ou a gente dá 2 passos para frente e 10 para trás, tá? Sim. Com o PEX, por exemplo, congelando investimento na educação e ciência. Então, como é que a gente vai se industrializar? Perfeito. Não tem como. Perfeito. Coisa que a Coreia do Sul fez, né? Taiwan fez, Hong Kong fez, né? A China fez, e nós não fizemos. Nós não aproveitamos os bônus demográficos. Pelo contrário. E aí, vai lá, né? Há uma piada que eu não acho piada. Isso, aqueles comentários, por exemplo, o pessoal, engenheiro trabalha na Uber, né? Na empresa de automóvel. Mas por quê? Porque acaba sendo jogado para lá. Para esse mercado. Porque o mercado de trabalho aqui não valoriza essa mão de obra qualificada. Exato. Não valoriza. Então, se tu não consegue emprego, vai estar aqui essas empresas informais como uma saída. Como uma saída para isso. Mas são empresas que não vai te oferecer, por exemplo, os direitos da CLT. Exatamente. Né? Então, esses são os casos que, por exemplo, não tem direito ao 13º. É uma sensação de uma falsa autonomia. Por quê? Se tu não trabalhar, tu não tem, velho. Tu não pode tirar férias. Para tu tirar uma férias, tu tem que trabalhar 10 horas por dia, 11 horas por dia. Exatamente. Né? Para conseguir juntar algum pé de meia, como falava minha rica vozinha, e aí tu te dá o direito de lazer. Se tu quebra uma perna, tu vai ficar sem trabalho. Não, fica sem. Não tem nenhuma Se é seguridade. de automóveis, tu bate o carro é teu meio de trabalho ali no caso. Sim. Não é o dono de produção, tá? Sim. Eu volto a falar isso. É isso. Mas Tem muitas pessoas que têm essa ilusão, né? Mas não é. Não é. Presta serviço para empresas que não vão ceder o básico, que é os direitos trabalhistas. Então é essa questão, acho que é bem importante. Isso é um fenômeno mundial. Total. É um fenômeno mundial. E isso nós, por exemplo, falar que dar só um exemplo rápido, breve, da rede de fast food, alimentação, restaurantes. Quando a gente vai tendo a criação desses aplicativos, e antigamente, eu sou dessa época, eu sou novinho, mas eu sou meio que o Benjamin Button. Então, eu já peguei um sereno na vida. Né? Eu já peguei um sereno na vida. Sou da época que cada restaurantezinho, lancheria, tinha seu entregador, cara. Tinha uma na esquina de casa, o nome do seu... Não tem problema falar o nome. Seu Claudio. Cara, ele era sempre o mesmo que entregava, que conhecia a gente tinha, né, dava gorjeta. Gorjeta, exatamente. Gorjeta, ele tinha o salário fixo, ele tinha carteirinha assinada, não, por foda, aí não vou entrar nesse caso. Mas era o emprego certo disso. A partir do momento que
ao avanço, e eu falar isso, eu não estou criticando avanços tecnológicos, é mais um ponto aqui, né? Mas a forma como é utilizado esses avanços. Por quê? Pelos donos do meio de produção. Aí sim. Quando é criado, por exemplo, aplicativos no qual acaba terceirizando esses empregos, o seu Claudiomir, de fato, eu não sei se está entre nós atualmente, né? Nunca mais pediu? Já tinha uma Nunca mais certa- pediu? Não, eu também me mudei, então eu não sei mais. Mas, por exemplo, os motoboys, eles acabam migrando junto. Só que não é por uma livre e espontânea vontade. Eles são forçados, porque os restaurantes começam a terceirizar isso. Porque os restaurantes agora não precisam mais ter PIN. Vai lá, pega nessa empresa, paga uma taxa através de uma entrega, e aí, o que acontece não é problema deles. Sequer saiba não, de vez em quando, os motoboys, que entra um a cada minuto lá, devido à solicitação do pedido, vai lá, pega e tem isso. Então, assim, afeta, mas vão porque quer. O mercado obriga a isso. Falta de investimento do Estado em setores básicos obriga essa condição de uberização. Né? Então, é algo bem complexo, assim, É bem complexo. e às vezes essa questão de a população não ter uma realidade de fato. Sim. E tu acha, Daré, que essa relação dessa precarização de formas, inclusive de mecanismos de controle sobre a exploração de mão de obra do trabalho, facilitou os casos que a gente observou nos últimos tempos de trabalho análogo à escravidão, tanto no Brasil, mas no resto do planeta, assim? 5 dicas para estudar pro Enem. Opa, peraí, né? Nessa altura do campeonato você já não tem mais tempo para pensar em um jeito certo de estudar. O foco agora é em revisão de conteúdos, fazer bastante exercícios e aprender estratégias de alta performance para usar no dia da prova. Inscreva-se agora para participar da maior cobertura pré e pós-Enem do Me Salva, com 2 semanas de revisão e conteúdos que realmente caem no Enem e fazem sentido nessa reta final. Clique no botão da tela ou acesse mesalva.com/operação. Sim. Essa precarização excessiva de mão de obra e controle desse trabalho que é análogo à escravidão. A gente fala análogo à escravidão, mas que é escravidão, né? Condições insalubres, né? Condições E a gente insalubres. está tendo, por exemplo, constantemente registrados Totalmente. no Brasil, tá? Mas, por exemplo, nos últimos anos, foi extinto o Ministério do Trabalho, né? Exato. Território brasileiro. Época do Grande problema. antigo Roberto, não cito o nome aqui, É um grande. né? Mas é um ministério que está ali para ver se, de fato, as leis trabalhistas estão sendo... Cara, apoiar isso é simplesmente, vamos deixar o empresariado implementar o trabalho aqui do jeito que ele achar necessário, não vai ter uma certa fiscalização. E aí volta isso, daí também na divulgação, por exemplo, na mídia, esse ano, né, de casos análogos à escravidão, né, na Serra Gaúcha, né, para produção de algumas mercadorias como vinho. Saiu suco. agora, semana passada, se eu não me engano, uma lista, são 30 empresas que estão vinculadas. Em Minas Gerais tem a questão do café, Mas até produção de cervejeira, eu vi agora. no Nordeste, muito algumas dos marcas canaviais, Sim. os goiacias sendo Muito. sujeitados à condição análoga de escravidão, né? Então, assim, isso contribui, claro, contribui. E aí vem aquilo, né? Uma das defesas é dessa galera. Eu não estou defendendo, tô falando que eles usaram como defesa, tá? Pra deixar bem. É que nós não... nós não sabemos que isso acontecia no nosso terreno, Não, porque o serviço era terceirizado. terceirizado para a empresa. Perfeito. Não, vou falar o nome aqui também. E aí? Pessoas comendo comida estragada, sendo forçadas a trabalhar, não podendo circular, sair do local. Vigilância excessiva. E aí? Né? Então, Brasil 2023. Né? Não tô falando do Taylorismo, Fordismo da época da primeira revolução. Não, cara. Tô falando agora, do mundo que nós vivemos. O próprio Não é só o Brasil, né? trabalho Não é- escravizado. não é só no Brasil. O Sudeste Asiático muito, o Sudeste Africano. Quem financia isso? Esse processo. Vou deixar no ar. Quem financia? Exato. Cara, eu acho que o outro, pra gente fechar agora de vez, pra gente terminar esse episódio, que eu fiquei muito feliz de fazer, porque trouxe muitas coisas super interessantes pra gente. Eu queria trazer um último ponto, Daré. Eu acho que até se tu puder me ajudar junto, quiser comentar sobre alguns elementos,
vai estar vinculado ao processo de desigualdade social, salarial através do gênero, certo? Historicamente, como a gente trouxe lá do período da primeira Revolução Industrial na Inglaterra, a gente já tem esse processo de desigualdade social através do gênero. Mulheres recebendo um valor menor de salário, exercendo o mesmo serviço do que os homens, certo? E vejam bem, gente, eu acho que é interessante a gente trazer um elemento bem interessante, certo? Para a gente observar que é a ideia, cara, de perceber que as mulheres, elas vão estar vinculadas ao elemento de perceber que elas sofrem opressão mesmo dentro de organizações sindicais. Como é que eu me refiro nisso dentro das próprias organizações sindicais? E é nesse ponto que eu quero trabalhar, que é uma própria ideologia, é uma própria percepção e corrente sociológica para a gente analisar, que é a ideia de interseccionalidade. O que é isso? Falar para vocês. Interseccionalidade é a gente perceber que existem diversas formas de opressão agindo em consonância sobre determinada sociedade. Explico para vocês sobre o processo da desigualdade salarial. Ao mesmo tempo que nós temos uma opressão de classe social, onde mulheres proletárias sofrem o processo de exploração sobre uma classe burguesa, certo? A gente vai observar que mesmo dentro da mesma classe social, mulheres, por questões de gênero, vão sofrer opressão das pessoas do gênero masculino, certo? De sindicalistas masculinos, operários masculinos. Então, observem, são duas forças. Isso que a gente não está contando nem outras formas de opressão, como raça, por exemplo, como a questão de ser portador de deficiência, ou questões, por exemplo, de sexualidade. Tudo isso influi ao mesmo tempo dentro de um contexto de exploração vinda de diversas formas nessas mulheres. Então, eu acho interessante trazer, porque o Enem adora o tema da interseccionalidade, até porque é muito relevante dentro das correntes sociológicas e filosóficas do movimento feminino brasileiro, sobretudo pelo movimento negro brasileiro feminino, certo? E o que a gente vai percebendo é que justamente pela luta dessas mulheres nos últimos 30 anos, principalmente, a gente observa considerável diminuição da desigualdade social no nosso país. Vou dar alguns índices para vocês, por exemplo. Em 2012, a gente tem uma diferenciação de 26% do valor do salário de um homem para uma mulher. Esse índice já foi muito maior, mas a gente vê baixando ao longo dos últimos tempos. Hoje, esse índice de 2012, né? Hoje esse índice está em 20%. Então a gente já percebe um avanço considerável. Porém, é importante a gente citar os avanços legislativos para que isso aconteça. Dou aqui 2 para vocês. O primeiro, a Lei de Assédio Moral e Sexual em Ambientes de Trabalho, Lei 14.457. Veja bem de qual data, meu parceiro. 2022, ano passado. Uma lei que é um processo histórico que a gente observa de violência de gênero de mulheres em ambiente do trabalho. Eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece alguma mulher que foi assediada em alguma vez dentro do ambiente de trabalho, certo? Assédio moral e assédio, inclusive, físico e sexual, certo? E a outra, que eu acho a mais chocante de todas, que a gente só fez agora no ano de 2023, foi aprovada no ano de 2023. Lei de obrigatoriedade à equiparação salarial entre gêneros. Ou seja, a Lei 14.611, veja bem, meu parceiro, 2023. Apenas nesse ano, e eu até estou apostando como tema de algum elevado, vai cair provavelmente dentro da prova do Enem. Apenas nesse ano foi aprovada uma lei que obriga a equiparação salarial entre mulheres e homens. Tu acredita nisso, cara? Pleno 2023 é a primeira vez que tem isso. Como legislação trabalhista, aí a gente fala sobre CLT e tudo mais, o quanto é importante, mas que acaba não respeitando as questões de gênero.
A gente sabe que é um processo histórico que existe não só no Brasil, mas em todo o planeta, sobretudo em sociedades patriarcais e paternalistas, certo? Então, cara, eu acho muito importante a gente trazer esses elementos para a gente discutir. E quando a gente fala em relações de trabalho, gurizada, a gente não vai se apegar simplesmente a aspectos históricos, ideológicos. A gente vai trabalhar com elementos do nosso dia a dia. Isso que a gente não falou sobre um processo específico, que eu acho que é um ambiente que a gente deve trabalhar em outro... Pode ser em outro podcast, eu estou criando outro podcast para nós aqui. Outro podcast que é as relações de trabalho escravizada, que é outra forma de relação de trabalho, certo? Onde a própria pessoa vira o capital, certo? Onde as pessoas, não é simplesmente a mão de obra dela que vai gerar o capital, mas ela própria é capital. A famosa DIT da era colonial que... Darezito, que honra compartilhar esse momento contigo. Fico muito feliz. É nóis. Cara, foi muito bom. Foi muito bom. Foi muito massa. Eu acho muito especial. Eu sempre falo, né? Eu aprendo muito e me divirto junto. Muito, eu acho muito. que isso é fundamental, ainda mais agora, pessoal, que é chegando próximo a uma prova, escutar algo onde vocês, além de aprender alguma coisa, tentar, né? A gente tenta ensinar, né, Luquinhas? Mas aprender alguma coisinha, dar uma risada também. Alguma coisa que tu não pegou até nas próprias aulas, relembrar os conteúdos que vocês trabalharam em aula em diversos momentos. Porque aqui não vai ser algo engessadinho, Claro. né? Algo que flui. É uma natural. conversa, é um diálogo. É um diálogo, exatamente. É um diálogo perfeito. Que a gente conversaria numa mesa de um Ficaríamos bar muito- tomando uma água com gás, limão e gelo. Exatamente, com o gelo. Com gelo, Pra ó, dar isso é o importante. baratinho. Então, foi uma honra, foi um prazer inenarrável dividir esses minutos ou hora, acho que foi hora. Passamos hora já, né? Tá? E aqui eu deixo o meu famoso beijinho. Tchau, tchau pra vocês. Grande Darezito, queria também agradecer a equipe toda aí que apoiou a gente nesse projeto do podcast. Marcelitia, também o nosso querido Arthurito, toda a galera da produção aí. Vai, esqueceu do Gabriel, hein? Vai, esqueceu do Gabriel, hein? Te amo, Gabi. Também meu querido amigo Gabriel, toda a galera da produção aí que ajudou a gente a fazer esse episódio. Falo pra vocês seguirem as nossas redes, nossos Certíssimo. arrobas lá no Instagram, @mesalva_med. Tem Aquele, como é que é? O sininho. ativa o sininho. Ativa o sininho, Inscreve no curtindo, canal, comenta. compartilha. Cara, Tira a print e coloca nos stories. Exatamente. Marca me salva. É isso aí, cara. fazer o divulga. famoso bolo. É Fazer o isso aí, famoso bolo. gritaria. Agora é a hora da gritaria também. Gritaria. Entendeu? Galera, um beijo no coração, tamo sempre junto. Precisar, estamos nós. Certo? Valeu, tamo junto! Inscreva-se agora, grátis, acessando misalva.com/operação e confira toda a programação do Operação Enem 2023.